Tá, curas milagrosas. O procedimento da Igreja Católica para determinar um milagre envolve a investigação por parte de uma comissão formada por teólogos e cientistas especializados. O processo inicia-se no tribunal eclesiástico da diocese que acontece o fato. Depois, o processo vai para Roma, onde os fatos são examinados pela Congregação das Causas dos Santos, que realizam um rígido exame científico e teológico. Na comissão médica e científica, há profissionais de qualquer religião, inclusive ateus. A maioria dos milagres estão relacionados à cura de alguma doença grave. Para que a cura seja considerada objeto de um possível milagre, especialistas devem identificar nela os seguintes critérios: rápida, completa, duradoura e inexplicável. Os passos jurídicos atualmente vigentes foram fixados em 1983 pela Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, a chamada Lei Pontifícia Especial, um ato de João Paulo II. Quem estabeleceu estes critérios foi o Papa Bento XIV, Papa de 1740 até 1758. Tinha o nome de Próspero Lambertini e foi o mais sábio dos papas. Seu conhecimento era muito além da sua época, um verdadeiro milagre de ciência infusa, de conhecimento. Ele escreveu 17 grandes volumes de Canonizazione, em que estabelece em cada fenômeno onde termina o natural e onde começa o sobrenatural. O milagre. Tudo o que a parapsicologia moderna descobriu, ele já sabia. O Papa Bento XIV, Próspero Lambertini, tinha plena consciência dos problemas que envolvem a verificação da natureza milagrosa das curas súbitas, e por isso estabeleceu critérios até hoje seguidos pela Igreja. A deficiência ou moléstia deve ser grave, isto é, a condição deve ser tal que a cura pelo tratamento convencional se revele difícil ou impossível. Casos diagnosticados como fatais, especialmente, entram nessa categoria. O paciente não deve ter melhorado ao tempo da cura, nem sofrer de uma condição cuja remissão se possa esperar. O paciente não deve estar em tratamento ortodoxo na ocasião. Bento XIV sabia que os medicamentos às vezes provocam efeitos latentes ou a longo prazo no corpo humano. Chegou a sugerir que o investigador obtenha uma declaração jurada do médico sobre o tratamento administrado ao paciente e o momento em que ele foi suspenso, antes de avaliar a natureza miraculosa da cura. Também estipulou que, se o paciente está sob tratamento, cumpre demonstrar que ele não funcionou. A cura deve ser súbita e instantânea. O sistema imunológico do corpo precisa de tempo para combater uma infecção ou um ferimento. Um dos indícios de cura milagrosa é a instantaneidade, isto é, o processo se revela rápido demais para ser resultado de uma atividade biológica qualquer do tempo. A cura deve ser perfeita e completa. Mesmo doentes em estado grave têm períodos de melhora, e às vezes a moléstia sofre remissão temporária. A cura não pode ser considerada milagrosa se o paciente apenas melhora. A doença tem de desaparecer totalmente para que a cura seja considerada sobrenatural. A cura não deve ocorrer nas ocasiões em que uma crise psicológica provocada por causas naturais haja afetado o paciente ou o curso da doença. Já no século XVIII, Bento XIV constatou o nexo que existe entre a mente e o corpo, notando que um choque súbito sofrido por um afeta o outro. Também não ignorava que certas medicações podem produzir poderoso efeito na condição de um paciente, fazendo-o parecer pior quando, na verdade, lhe estão sendo benéficas. A cura deve ser permanente. O paciente precisa ser curado de todos os sintomas de sua doença por anos seguidos de acompanhamento médico, antes que o milagre seja declarado, e no caso de revitalização, 10 anos. Para que a recuperação seja qualificada como divina, primeiro o doente precisa ter sido desenganado pelos médicos e depois completamente curado. Além disso, a cura deve ocorrer de forma espontânea e imediata, e nenhum médico ou especialista pode encontrar uma explicação possível para o fenômeno. Milagres de cicatrização instantânea. A natureza pode cicatrizar uma ferida, mas não pode cicatrizá-la
instantaneamente como no milagre. Todos sabemos por experiência que um ser humano sadio precisa por volta de uma semana para repor completamente um pouco do epitélio arrancado por um raspão. Nos milagres de cicatrização instantânea, observou-se feridas profundas, chagas extensas em estado altamente degenerado, fístulas amplas. Houve perda de substância. Nesses casos, a reconstrução das células e tecidos exigiria à natureza um trabalho citológico e histológico, respectivamente. Para reparar essas perdas de matéria orgânica, tem que se formar milhões de células novas. Vão surgindo das bordas da ferida botões carnosos formados por capilares envolvidos em células embrionárias. Cada célula nova forma-se no seio de uma outra célula-mãe a partir dos nutrientes que, trazidos e saindo dos vasos sanguíneos, penetram no protoplasma da célula-mãe. Este protoplasma e seu núcleo vão engordando pouco a pouco até se segmentarem. Uma célula converte-se assim em duas. Assim, pouco a pouco, diríamos com muita paciência, milhões destas células novas, microscópicas, de poucos milionésimos de milímetros, unem-se formando parte de um tecido. O processo de cisão de cada célula demora no mínimo meia hora. Que aceleração metabólica poderia ocasionar uma cicatrização instantânea? Isto equivale a uma nova criação. Só Deus pode criar. E mais tempo é necessário para as células se diferenciarem especificamente segundo o seu lugar e finalidade, parte do osso, da cartilagem, da mucosa, do epitélio, do nervo, da artéria. Assim, por exemplo, o trabalho de cicatrização das artérias, escreve o professor Lessene no seu Précis de pathologie chirurgicale. É sumamente longo, demanda de 40 a 50 dias. Quando um nervo é completamente seccionado, pode, após um certo tempo, 3 ou 4 meses ou mais, segundo o tipo e tamanho do nervo, cicatrizar e recuperar suas funções perdidas após a seção. Toda solução de continuidade no esqueleto cicatriza mediante a formação de um tecido intermediário que se vai ossificando e recebe o nome de calo. A constituição do calo ósseo passa por 4 fases que se sobrepõem uma sobre a outra: formação do calo célulo fibroso, formação do calo fibrocartilaginoso, formação do calo ósseo provisório, formação do calo ósseo definitivo. No ser humano, esta fase se prolonga durante meses e anos. Ainda é necessário que todas estas células diferenciadas, segundo o tecido que vão formando parte, estejam harmonicamente subordinadas a todo o conjunto do organismo, o que se realiza pela influência diretriz de complicadíssimas terminações nervosas. Diríamos que estas terminações nervosas, em número de centenas de milhões, distribuídas por todo o corpo, são uma espécie de rede intricadíssima de fios. Uns, os nervos centrípetos ou terminações protoplasmáticas, para levar aos centros cerebrais as impressões provindas de todo o organismo. Outros, os nervos motores ou cilindrácidos, para levar as respostas ou despachos diretores provindos dos centros cerebrais. Para todo esse complicadíssimo trabalho de cicatrização, mesmo de uma chaga de poucos centímetros, a natureza precisa de seu tempo. A extrema pequenez das células exige um número imenso delas e gerações sucessivas para poder cobrir toda a área lesada. Antes, é preciso que as células sadias levem os nutrientes às células-mães, em contínuas e numerosíssimas viagens, com infinitésimas cargas, todos os nutrientes necessários. Antes, é preciso que o próprio sangue absorva dos pulmões os elementos gasosos, e do aparelho digestivo os princípios minerais e azotatos sólidos, sendo antes necessária a elaboração, secreção e ação dos sucos digestivos. A digestão tem de elaborar esses nutrientes, para o qual, antes, as bactérias precisam de tempo para extraí-los quimicamente dos alimentos, e antes, é preciso tempo para o nascimento dessas bactérias que haverão de entrar em ação. E antes de tudo, é necessário tempo para comer todos os elementos necessários. A natureza, para cicatrização tais como as dos milagres de cicatrização instantânea nos casos menores, precisaria semanas, meses,
anos. Há inúmeros milagres de cicatrização instantânea, muito bem estudados, porém num único ambiente, católico. São os verdadeiros milagres, a assinatura de Deus, e não a soberba humana que decidem qual é a verdadeira revelação entre tantas religiões.